Salve, habitantes da Gibsfera! Neste vídeo eu vou reverberar uma excelente notícia que foi dada pelo Universo HQ em primeira mão na sua live de hoje, dia 30 de novembro, aqui no YouTube. Eles anunciaram um mangá do Pipoca Nanquim que será lançado ainda no primeiro semestre de 2021. E que mangá é esse? É o Hokusai. Hokusai traz a biografia de um dos maiores artistas gráficos do Japão. Gente, esse cara é muito importante e eu vou debater a sua importância aqui nesse vídeo na segunda metade. Primeiro eu vou falar sobre o mangá, sobre o autor do mangá e depois sobre o artista Hokusai, né, de que vai se tratar essa obra que será lançada pelo Pipoca Nanquim. Então eu fiz uma breve pesquisa aqui, inclusive esse tema eu já estava pesquisando ele, porque eu estou lendo o livro Imageria do Rogério de Campos, e ele fala muito sobre essa cultura nipônica das ilustrações ali no século XIX, citando muito do Hokusai. Então senta aí, que é um vídeo recheado de conteúdo legal. Eu vou colocar um monte de inserts, de páginas, de desenhos para a gente fazer um esquenta, uma preparação aqui para essa obra que chegará em 2021 pela nossa querida Pipoca Nanquim, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco primeiro sobre quem é o Shotaro, ou Shotaro Ishinomori. Gente, eu estava fazendo uma pesquisa sobre ele e eu realmente descobri que o cara é simplesmente um dos maiores mangakás do Japão, herói. Dizem até, há muitos especialistas, críticos e tal, que ele, no Japão, só pode ser comparado ali em segundo lugar, tipo o Maradona. Ele é o Maradona, o Pelé é o Osamu Tezuka e o Maradona é esse Shotaro Ishinomori. Ele foi aprendiz de Osamu Tezuka, tá? Muita gente diz que ele vem em segundo lugar nas listas dos maiores mangakás do Japão. E eu confesso que eu não conhecia esse artista. E isso é muito legal do Pipoca, né? Trazer esses nomes novos para fazer com que a gente saia da zona de conforto e conheça obras incríveis, né? Ele queria ser romancista, mas o contato com a arte de Osamu Tezuka o fez mudar de ideia. Então ele se lançou aos mangás. E era um cara tão prolífico quanto o seu mestre. Um cara que produzia demais, gente. Eu estava vendo os dados sobre ele aqui. O cara desenhava 500 páginas por mês, em média, de mangá, e isso durou 40 anos de sua carreira. Ele foi um dos precursores dos tokusatsu, que era os filmes, as produções audiovisuais usando os efeitos especiais, né, Godzilla, Jiraiya, enfim, ele foi um dos precursores, foi um grande autor de ficção científica lá no Japão, gerando muita, como é que eu posso falar, referência para as gerações posteriores. É um cara que é referência, tá? Ele é um dos deuses do mangá lá no Japão. Então é mais ou menos isso, essas informações que eu consegui recolher sobre o Shotaro Ishinomori. Com certeza o Pipoca Nanquim vai trazer muito mais coisas naqueles vídeos enormes que eles fazem, recheados de conteúdo de primeira. Então vamos falar um pouco mais sobre quem é o Hokusai, né? Que essa obra vai tratar da biografia do Hokusai. Hokusai é um artista que viveu ali no final do século XIX, XVIII para o século XIX, mas ele viveu e produziu no século XIX mesmo. Em 1814, ele publicou a sua primeira obra, que era um compilado de desenhos, de ilustrações. A gente está tratando aqui de um mestre do traço, um mestre do desenho mesmo. Não é arte pintada, é arte desenho. Nanquim, enfim, caneta, enfim, na época não tinha caneta como a gente conhece hoje, esferográfica, mas outros tipos de ferramentas, né? E esse cara, por que é que o Hokusai é tão importante para a tradição gráfica do Japão, para as artes japonesas? Primeiro que ele foi uma influência muito grande nos artistas do início do século XX, lá na Europa, na França. Você tem o movimento do japonismo, quando o Ocidente descobre essas artes nipônicas, essa arte japonesa, que vai influenciar nomes como Toulouse-Lautrec, o Klimt, o Van Gogh, o Gauguin, toda essa galera artista modernista que surgiu ali no final do século XIX e início do século XX, foi influenciada de alguma forma também pelo Hokusai. Assim diz o próprio Rogério de Campos aqui no Imageria, tá?
E ele é um dos precursores do mangá. Gente, quando eu falo assim, ele é um dos precursores do mangá, vocês vão entender agora. Ó, olha só o que o cara estava desenhando no início do século XIX, há mais de 200 anos atrás. Olha, os desenhos parecem muito com o estilo mangá que a gente conhece hoje em dia. Ó, vou mostrar para vocês. Olha essas sequências aqui de luta entre japoneses, né? Entre pessoas do povo, populares. E o que é que o Hokusai desenhava? Ele desenhava tudo, gente, do Japão, da cultura japonesa. Ele fazia o que a gente pode chamar, isso aí é um termo que eu estou cunhando aqui agora, ilustrações que eram verdadeiras crônicas visuais da cultura nipônica, né? Então ele retratava os trabalhadores, os utensílios, as ferramentas, as paisagens, a arquitetura. Ele saía desenhando e ele trouxe uma inovação, uma energia de seu traço, uma coisa muito... Ele traz um conceito que a gente tem em arte, em cultura, que se chama cor local. Você olha para aquele desenho e você identifica o Japão ali. É impressionante como você olha esses traços aqui, o estilo dele, você faz uma menção, você na hora você lembra do Japão, né? E ele traz tudo isso nas suas obras, né? Ele, durante a sua vida, produziu mais de 40 mil ilustrações, 40 mil desenhos. Isso é uma fortuna gráfica, já tá, gente? É muito precioso para um país possuir um artista desse tamanho, sabe? Ele não escreveu nada, ele não fez mangás no sentido de narrativas de quadrinhos, mas ele foi um precursor. Tem algumas imagens dele que até simulam sequências, mas não chegou a ter uma narratividade mesmo, propriamente dita, que a gente conhece no quadrinho. Vou pegar minha colinha aqui. Ele também, ó, foi publicado. Ele fazia manuais de instrução também, gente. Fazia vários manuais de como desenhar. Ele queria trazer o desenho para a população, tornar uma coisa popular mesmo. Então ele fazia manuais, etc. E segundo Hokusai, os mangás foram criados como manuais para mostrar como é fácil desenhar, o que eu acabei de dizer. E no início, gente, o termo mangá, ele que é um dos criadores desse termo, significa significa incoerente, casual, confuso, e ga significa desenho, então desenho casual. Veja que surgiu esse termo de uma forma até pejorativa, né? Eram desenhos casuais, como eu falei, crônicas do dia a dia, né, do Japão, mas acabou sendo ressignificado para traduzir essa tradição gráfica japonesa que a gente conhece hoje em dia e tanto ama. E para encerrar esse vídeo, eu vou ler para vocês um trechinho aqui do Imageria do Rogério de Campos, que saiu pela Veneta, em que aos 75 anos de idade ele fez um balanço do seu passado e do seu futuro, o Hokusai, né? Então eu vou ler agora o que ele disse quando completou 75 anos de idade. Olha só. Desde os 6 anos eu tinha o hábito de desenhar todo tipo de coisa. Ainda que tivesse produzido numerosos desenhos até os 50 anos, nada do que fiz antes dos 70 é digno de qualquer atenção. Aos 73 comecei a entender a verdadeira forma dos animais, insetos e peixes, e a natureza das plantas e das árvores. Por isso, aos 80, terei progredido mais e aos 90 estarei próximo da essência da arte. Com 100 anos, atingirei um nível magnífico e aos 110, cada ponto e cada linha estarão vivos. Gostaria de pedir para as pessoas que viverão mais do que eu, para que observem no futuro o quanto eu tenho razão. Hokusai viveu até os 89 anos de idade, sempre desenhando. Olha que exemplo incrível de artista, né? Um de seus 30 pseudônimos foi Gankyojin Mandi. Dizem que no leito de morte ele comentou: se eu tivesse mais 5 anos, teria virado um grande artista. Então você veja que esse cara, ele também é imbuído dessa coisa do Japão, né? De ser sempre... fazer o que você faz da melhor forma, né? Os samurais, o código do Bushido, que a gente vê em tantos filmes, sempre aprimorando a sua arte, a sua técnica. Você vê um lenhador também
o chamado do, né? Que eles percorrem, eles tentam sempre melhorar como seres humanos e como profissionais, como servos. Enfim, o Hokusai é um cara desse, só que pro desenho, pras artes. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, feito meio de supetão, para aproveitar o hype aí que surgiu hoje à noite. E enfim, deixe nos comentários a sua expectativa, se você quer muito conhecer essa obra. E é isso por esse vídeo, deixa a sua curtida, se precisar comprar alguma coisa pela Amazon, tá aí os nossos links, ajude no canal, tô precisando comprar um microfone novo, então ajuda nós aí que a gente vai curtir muito sua colaboração, tá? Até a próxima!